Boa noite a todos, pessoal. A gente vai iniciar hoje a nossa aula de número 5, que tem a temática, na verdade são dois temas, né? Dois assuntos que nós vamos trabalhar hoje. O primeiro deles é sobre a ação de dissolução parcial de sociedade e o segundo é sobre a ação especial de oposição. São dois temas que são bem importantes também e deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Só avisando também que, pela ordem do código, tá? Pela ordem do código, primeiro vem aqui a de dissolução da sociedade, depois viria inventário. Só que como é um conteúdo bem mais complexo de inventário, eu precisaria trabalhar com vocês em mais de uma aula e eu vou deixar para depois da prova, tá bom? Aí a gente volta depois da prova e já começa a falar de inventário um pouco depois para que vocês não tenham esse conteúdo já nesta matéria, nessa prova, né? Então eu acho que vai ficar melhor assim. Como a nossa matéria não é algo que toda aula ali tem uma sequência lógica entre os temas, cada aula é um assunto quase que diverso, né? Então não tem problema de mudar a ordem aqui. Só avisando para vocês para não achar que eu vou pular o conteúdo do código. A gente vai voltar aqui, inventário, partilha é bem importante também, e vocês precisam dominar. Já aceitar o pessoal que está entrando. Boa noite, pessoal que está chegando. A gente já começou aqui a falar algumas coisas do Boa conteúdo. noite, professor. Eu vou pedir novamente aí, caso esteja travando ou vocês não estejam me ouvindo bem, podem me avisar, tá? Aqui estava um pouco lento agora antes da aula, na internet, então não sei se vai correr tudo bem. Espero que sim, para a gente não ter que marcar essa aula para outra hora. Então vamos lá. Ok, professor. Obrigado. Então, beleza. Vamos lá então, pessoal. Abra o Código de Processo Civil a partir do 599, tá? Se quiser deixar o Código Civil também aberto lá pelo artigo 1028, para vocês poderem acompanhar pelo código e aqui também pelo esquema da aula. Bom, o primeiro que a gente vai falar é sobre a ação de dissolução. Tá dando algum erro aqui para mim, peraí. Ação de dissolução parcial de sociedade. Vocês sabem que é bem comum as sociedades, ou seja, as empresas, surgirem, por vezes durarem aí um certo tempo, mas também ocorrem casos, seja por vontade do sócio ou não, né, dessa sociedade ela ter que ser extinta, ela ter que ser finalizada, fechada, né? E são alguns desses casos que a gente vai conversar aqui hoje, os casos de que o sócio, seja porque ele saiu por vontade própria, porque ele foi retirado, ou então porque faleceu, ele precisa formalizar essa saída, né, oficializar ali a sua saída da sociedade empresarial que ele fazia parte e também, talvez o mais importante nesses casos que envolvam esse tipo de processo, ele quer verificar o quanto que ele tem para receber ou, inclusive, para pagar, né, a depender do caso. Então, é por isso que existe esse tipo de ação, né, de processo, especificamente de solução parcial, por conta que dá prioridade, né, o legislador tem dado prioridade para a manutenção da atividade empresarial. Ou seja, não é porque um sócio vai se retirar da sociedade que ela necessariamente tem que terminar, que ela tem que acabar. É claro que existe a possibilidade da dissolução total, só que aí já corre pelo procedimento comum, tá? Que vocês também vão estudar, que é a regra geral do processo civil. Já essa, que é o do procedimento especial, é quando somente um dos sócios, ou até mais de um, ele vai se retirar, ou é retirado, ou falece, e ele necessita aqui de verificar os seus haveres, quanto que ele tem para receber da sua cota, ou quanto que ele tem que pagar, por vezes a sociedade está em dívida, né? E a sociedade ela vai continuar. Sem aquele sócio? Vai continuar sem o sócio.
Então, nesses casos, é o que a gente vai trabalhar aqui de dissolução parcial, tá? Como eu já disse, está disposto lá no 1028 em diante, até o Professor, 32 do Código Civil. Pode falar. queria saber, o senhor está fazendo chamada nessas aulas? Como que você está fazendo para ter o controle de quem ou não? Como que é? Sim, eu tô anotando os nomes no começo da aula, tá? Eu espero uns 10 minutinhos para ver quem entra. E aqui tem uma opção para a gente de baixar a lista de presença. Então eu Hum. consigo verificar e também ao final da aula eu anoto quem está presente, tá? Ah, Mas tá. Nossa, tá, tá bom. só um minutinho, acho que tá travando um pouco aqui, pessoal. Acho que voltou. Bom, então dando sequência, como eu havia dito, está nesses artigos, vocês podem encontrar o conteúdo da dissolução parcial. Se trata então da possibilidade de liquidação de cotas no caso de saída de um dos sócios, né? Liquidação é o quê? É você retirar aquela cota, né? De certa forma, a sociedade vai pagar aquela cota do sócio, né? A cota é uma parte do patrimônio que pertence a um dos sócios, do patrimônio da empresa. Então, a partir do momento que ele sai, ele tem que receber o que ele investiu ali na sociedade. Se for o caso, ele vai ter as atualizações, os valores da participação nos lucros, isso vai depender do caso a caso. Ou, inclusive, ele vai ter que pagar, por conta que, como eu já disse, as sociedades, por vezes, elas podem contrair dívidas, e essas dívidas podem vir a ser maiores, inclusive, do que a cota parte dele. Mas, geralmente, a pessoa recebe algo, né? Se a sociedade tiver com uma dívida tamanha que o patrimônio não dê para pagar, primeiro que já deve ter aberto uma falência aí, né? Mas, enfim. Então, é essa possibilidade de liquidação das cotas no caso de saída de um dos sócios, tá? Lembrem que é sempre parcial, né? Como o nome já diz, não diz respeito à extinção total da sociedade empresarial. Ela tem o foco principalmente nas sociedades empresárias contratuais, que são aquelas sociedades reguladas pelo Código Civil. A sociedade limitada, sociedade em comandita por ações, a sociedade em nome coletivo, e também tem foco na sociedade simples, tá? Que são aquelas, vocês vão estudar isso na matéria oportuna também, ou em direito civil e também em direito empresarial. As sociedades simples são aquelas que exercem atividades mais intelectuais, por exemplo, escritórios de advocacia, também consultórios médicos, né, clínicas médicas, podem ser sociedades simples, tá? A depender do caso, no geral, é feito, na verdade, pelo pagamento em dinheiro ou em bens, né? Essa liquidação das cotas. A pessoa que saiu, ela vai receber ali a sua cota à parte. Só que no caso de... Isso ocorre muitas vezes em sociedades simples, né? É feita por meio de participação nos lucros. Já que você, vamos imaginar um escritório de advocacia aí com vários sócios, você não tem como exatamente dividir os seus clientes, ou até pode ser, né? Mas vocês vão ver que existe o caso de falecimento de sócio que não vai adiantar, por exemplo, os herdeiros ficarem com processos, né? Não tem como alguém que nem é advogado, por vezes, pegar a clientela ali, dividir por clientes, não tem como fazer isso. Então, o que vai fazer é por meio de participação nos lucros. Vai se verificar o quanto que valeria, vai ser avaliada a participação ali daquele sócio que faleceu ou que saiu, e os herdeiros, ou então o próprio sócio, a depender do caso, vai ter uma participação nos lucros da sociedade. Isso vai depender do caso, só trouxe para vocês ficarem sabendo que não é somente via pagamento em valores mesmo, ou em bens, tá? É claro que os lucros também vão ser repassados, né? Mas quer dizer que a pessoa não vai pegar exatamente a totalidade da sua cota de uma vez ali. Ela pode perdurar por um tempo aí até que seja liquidado totalmente mesmo a cota.
vai ser priorizada a preservação da sociedade, justamente por conta do que eu disse, né? Se um sócio sai, os demais eles não são obrigados a extinguir uma empresa, uma sociedade, por conta da saída de um deles. Então, não, o Código Civil ele dá essa prioridade para a preservação da sociedade empresarial, já visando toda a função social, né, de geração de emprego, de renda, tudo isso. Vamos falar então quando que isso pode ocorrer, né? Quando que ocorre, quais são os casos de que uma pessoa ou alguém pode entrar com uma ação como essa? No Código Civil existem aqui algumas hipóteses, já lá no 1028. Por meio do falecimento do sócio, tá? É uma das hipóteses. Então, eu sou sócio de uma empresa com um amigo meu. E pode ser até mais pessoas, né? Depende do caso. E essa pessoa falece, né? Ela vem a óbito. Então, não tem como ela continuar, obviamente, na sociedade. Por vezes, os herdeiros querem sair da sociedade ou então os demais sócios não aceitam a entrada dos herdeiros. Então, é possível que ocorra nos casos de falecimento de sócio. Também quando um sócio ele é excluído pelos demais. Isso está lá no 1085 do Código Civil, a previsão. Geralmente por uma falta grave, né, no exercício ali de suas competências estabelecidas pelo contrato da empresa, né, o contrato social da empresa, e os demais sócios decidem ali, claro que cada empresa vai ter a sua formalidade específica para isso, mas no geral vota-se, né, tem algum tipo de votação para poder gerar essa exclusão de um dos sócios, tá? Então, em determinadas possibilidades, isso vai depender de cada empresa. O contrato social da empresa é que vai determinar as hipóteses, né? Que o contrato social é a lei nessa sociedade, é o que vai regular todo o funcionamento dela. Então, vai prever possibilidades de exclusão, de entrada, o que for. É um caso também. A pessoa foi excluída, sejam os sócios, a empresa ou aquele que foi excluído, tem legitimidade para entrar com uma ação de dissolução parcial, né, dessa sociedade. Já falei, né, a iniciativa também do próprio sócio que se retira. Então, a pessoa ela pode tanto ser retirada, pode também falecer, ou ela própria pode decidir pela sua saída, né? Não quero mais participar dessa sociedade, dessa empresa, quero partir para outro negócio, montar outra empresa sozinho, enfim, eu vou me retirar. Então, eu tenho direito totalmente de fazer isso, não sou obrigado a permanecer em sociedade com ninguém, então eu posso pedir a minha retirada, tá? Tem alguém, o Lucas está tentando entrar aqui, eu não tinha visto. Já aceitei, Lucas. Olha, vocês me mandam mensagem, eu vejo aqui no celular e às vezes não faz o barulho do aplicativo. Então, o sócio também que se retira, ele pode pleitear esse tipo de ação, tanto para formalizar a saída dele mesmo, quanto para verificar os haveres, né, os direitos que ele tem ou os valores que ele tem a pagar, dependendo do caso. A pretensão judicial, ela pode ser basicamente duas, né? A resolução da sociedade, ou seja, a simples saída desse sócio, tá? E também a apuração dos haveres do sócio excluído, que é justamente a quantidade geralmente, de valores ou bens que ele tem para receber ou que ele tem para pagar, tá? Para liquidar aquela situação, ele não ter mais nenhum tipo de relação com a empresa. Então, sendo possível tanto a acumulação dos pedidos dos dois, né, da resolução da sociedade, ou seja, a saída dele da sociedade, quanto da apuração dos haveres. Eu posso entrar tanto com um desses pedidos separado, quanto com os dois, tá? Não é algo muito fechado. E, geralmente, o que ocorre com mais frequência, pelo que eu pude ver, é um pedido que parte aqui com os dois, né? Tanto a resolução quanto a apuração dos haveres. E quem pode entrar com essa ação especificamente, né? Aqui a gente viu as hipóteses, né? Quando que pode ocorrer algum caso que gere esse tipo de processo.
E agora a gente tem que ver quem são os legitimados para dar entrada nesse processo. Primeiro, o espólio do falecido, obviamente no caso de morte do sócio, né? Então, por vezes, o espólio é a massa total da herança da pessoa, né? Dos bens, das dívidas, tudo. Então, quando a pessoa falece, gera-se esse chamado espólio. E geralmente representado pelo inventariante ou testamenteiro, enfim, ele pode decidir pela saída, né, pela retirada desses bens do falecido dessa sociedade, já que pode, pode ser que ele não tenha interesse de permanecer, tá? Pelos sucessores, após a partilha, então pode ser que durante o inventário todo não se pleiteou, aí não se entrou com essa ação para retirada do sócio ou apuração dos haveres. Mas depois da partilha, né, depois de feita aí a conclusão do processo de inventário, testamento, enfim, os sucessores que ficaram com aquela cota específica do sócio na empresa, eles podem também não ter interesse de permanecer, ou inclusive os demais sócios não podem aceitá-los na empresa, já que a sociedade ali, de certa forma, ela se rege pelo que se chama de affectio societatis, né? Então, é a vontade de constituir a sociedade. Isso é algo muito subjetivo entre as pessoas. Não tem como alguém ficar obrigado aqui, ou eles serem obrigados a aceitarem os sucessores na sociedade. A relação aqui era com o falecido, não era com os filhos, com os netos, enfim, herdeiros da pessoa. Também a própria sociedade, tá? A própria sociedade pode ajuizar essa ação de dissolução. Quando, né? Nos casos em que os demais sócios não admitirem o ingresso dos sucessores, que eu já falei, e também quando a lei não autorizar a exclusão extrajudicial. Geralmente nos casos de quando um dos sócios ele passa a ser incapaz, tá? No âmbito civil, então a sociedade ela não pode excluir de forma extrajudicial, tá? Não pode por meio de uma assembleia nem nada fazer a exclusão do sócio. Precisa de um processo judicial para isso, que no caso é esse daqui que a gente está falando. Também pode ocorrer pelo próprio sócio dois casos, né? Quando ele for excluído pelos outros, ou seja, a sociedade por algum motivo não quis mais que ele permanecesse ou não por conta de falta grave que ele pratica no exercício ali de suas atividades, foi excluído. Então ele pode entrar com o processo, ou então quando ele mesmo exerceu o seu direito de retirada, tá? Então ele pode sair da sociedade. Isso pode se resolver, neste caso específico, pode se resolver de forma extrajudicial, mas existem casos de que, quando não for formalizado o seu desligamento no prazo de 10 dias após ele exercer o seu direito, ele pode ingressar com essa ação. Como que ele exerce o direito de retirada? Depende de cada contrato social da empresa, mas no geral a lei estabelece que ele pode notificar a empresa do seu desejo de sair, e aí no prazo, isso tem que ser com uma antecedência mínima de 60 dias da data que ele pretende sair efetivamente, e se depois de 10 dias dessa saída não for formalizada essa retirada do sócio, ou seja, o pessoal não fazer uma ata, não ir lá no cartório e averbar no estatuto, no contrato social da empresa, a retirada do sócio, não retirar totalmente as obrigações, deveres dele na sociedade, ele pode ingressar com o processo, tá? E aí, a partir da saída dele, ele também vai ter que receber a sua cota nos valores que ele havia investido, que ele havia integralizado no início. Então, se isso não for feito nesse prazo, ele pode ajuizar essa ação. Outra possibilidade, que é o do cônjuge ou companheiro do próprio sócio, tá? Geralmente no caso de casamento ou união estável que tiverem terminado, então o cônjuge ou companheiro ele pode também ajuizar, o CPC prevê essa possibilidade de que ele entre com esse processo justamente para apurar os haveres do sócio, né? Então a pessoa está se separando e
talvez até no decorrer do processo ainda de divórcio, pode ser que seja preciso apurar quanto que a pessoa tem efetivamente de patrimônio naquela empresa, de direitos ali, deveres, enfim, para que haja uma partilha, né? Ou então depois do divórcio, enfim. O CPC não dá muitos detalhes, mas diz que ambos são legitimados também. Pessoal, depois eu vou dar exemplos, tá? Vou escrever os exemplos no texto aqui, eu não consegui fazer isso antes, mas depois eu vou escrever certinho aqui em algum local do texto para que vocês tenham acesso, tá? Mas por enquanto eu vou só falar aqui na aula. Então vamos pensar num caso de exemplo, né? Eu tenho, já até falei antes, mas vamos reforçar. Eu tenho uma empresa vamos ver aqui, com a Thaís, com a Josefa, já usei ela na outra aula de, não lembro qual foi a outra aula, de teoria geral do processo, acho que foi, não sei. Na aula passada foi, não foi? Foi nessa matéria mesmo. Então, eu, a Thaís e o Lucas temos uma sociedade empresarial. Não sei, vamos pensar em algum tipo de... Uma empresa de, sei lá, transportes logísticos de carga, por exemplo. E nós criamos essa sociedade já tem alguns anos, está tudo indo muito bem, quando eu decido, por algum motivo, enfim, particular, me retirar dessa sociedade. Eu quero montar uma empresa sozinho, por exemplo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou notificar a empresa, né, a sociedade, do meu interesse na saída, na retirada, com um prazo que o código prevê ali de 60 dias antes. Então, eu vou ter que permanecer um período ainda na empresa, né, para fazer uma certa forma uma transição. E vamos supor que eu notifiquei, passou esse prazo e passou 10 dias depois desse prazo de saída efetiva, e a Thaís e o Lucas não efetivaram a formalização do meu desligamento e nem fizeram ali um balanço de todos os meus haveres, né, todos os valores que eu teria para receber dessa sociedade. Então vamos pensar que eu investi na época 50 mil reais. Nós três, 50 mil cada um, para constituir o patrimônio da empresa. Eu teria então esse valor de patrimônio e mais a valorização, também poderia ter participação nos lucros, enfim, que ainda estão por, por ser recebidos, talvez algum contrato que acabou de ser realizado, mas ainda não foi resolvido, enfim. Tem que ser verificado. Mas vamos pensar numa possibilidade de que eu investi 50 mil, mas, sei lá, a empresa tem uma dívida, né, um financiamento também de, sei lá, 30 mil reais, tá? Um financiamento de 30 mil reais. Então, vamos supor, a gente tem ali proporções iguais de cotas, né? Então, seria 50 mil cada um, né? Em três. Um uma parte, né, dessa dívida, um terço dessa dívida seria minha também, né? Se for ver, se for apurar pelos valores ali, coloquei 30 mil para ficar fácil a conta, né? Então seria, em tese, 10 mil para cada sócio de dívida. Então, dos 50 mil, vamos supor que não tenha mais nada de lucro aí para receber na minha parte. Então, dos 50 mil que eu investi no início, eu tenho uma dívida aí de 10 mil, tá? Para cada sócio, né? Então, no meu caso, 10 mil. O que vai acontecer nesse processo aqui de dissolução? O juiz vai tanto fixar a data da minha saída da sociedade, quanto vai determinar ali uma perícia contábil para verificar quanto que eu tenho para receber efetivamente. Então, nesse caso, eu teria 50 mil, mas abatendo os 10 mil do financiamento, né? Então, sobrariam 40 mil. Só para dar um exemplo assim com a dívida, né, para abater no valor, e então eu teria que receber esses 40 mil. Aí, ao final do processo, vai ser determinado que a sociedade faça o pagamento, né, e também formalize ali já na verdade a própria sentença já vai formalizar essa questão do desligamento, né, da saída da minha saída da sociedade. Então, não sei se ficou claro esses casos, mas a mesma coisa pode acontecer, por exemplo, se eu falecesse no meio aí dessa questão da sociedade. Os meus herdeiros, enfim, os meus sucessores, eles poderiam pleitear ali uma dissolução da sociedade em relação à minha cota,
para verificar quanto que eu teria para receber ou para pagar, e também para realmente, né, receber a parte e fazer a partilha lá no inventário. Então, tudo isso são casos aqui que poderiam ocorrer, os mais diversos possíveis, tá? E onde que vai ser julgado, né? Qual a competência para processar e julgar uma ação como essa? A competência, se as motos na rua e o cachorro me deixar falar, não sei se vocês estão escutando, mas esse horário aqui, o pessoal sai com o cachorro para passear na calçada e tem muita gente que tem, né, animal assim, e todos ficam latindo por horas e horas aqui, até não dá um horário mais tarde que o pessoal para de andar com os cachorros na rua para parar, para sossegar. Então, onde que eu vou entrar com esse processo, né? Ou onde que a empresa vai entrar com o processo para poder fazer essa dissolução parcial da sociedade? A competência, primeiro, né, vai ser observado o foro que for eleito pelos sócios no instrumento contratual. Então, no momento que for feita a sociedade, geralmente já se coloca, né, nos contratos sociais para dirimir eventuais conflitos ou demandas sobre a sociedade ou para dissolver a sociedade, elegem o foro de Dourados, por exemplo. Pode eleger qualquer um. Tá? Isso é competência relativa, então vocês devem estudar em TGP, competência relativa. Então podem ser eleitos aqui o foro para resolver esse tipo de questão. No caso de contrato não mencionar essa eleição, um foro específico, né, uma cidade, uma comarca específica, vai ser observado o local da sede da sociedade, né? Por motivos óbvios, fica mais fácil você decidir algo estando próximo dessa sociedade do que num local muito distante. Então, se, por exemplo, a minha empresa, junto com a Thaís e o Lucas, ficava aqui em Dourados, mas, sei lá, por algum motivo, pelo fato de nós três morarmos em Campo Grande, por exemplo, nós elegemos o foro de Campo Grande. Então, nesse caso, por conta da eleição do foro no contrato social da empresa, a ação tem que tramitar lá em Campo Grande. Se no contrato social não falasse nada, aí seria ajuizado o processo aqui em Dourados, por conta que a empresa fica aqui, né? A sede é aqui. Tudo bem? Acho que agora não tem mais ninguém entrando aqui, né? Bom, vamos lá. Procedimento. Qualquer coisa vocês vão me interrompendo aí, tá? Quanto ao procedimento, ele tem alguns detalhes, tá? Novamente, a gente tem um processo que é dividido em duas fases. Tem vários aqui desses procedimentos especiais que são divididos em duas fases. A ação de dissolução, ela não é diferente. Então, primeiro, lembrar, né? Coloquei aqui novamente, os casos de dissolução total, ou seja, quando a empresa realmente for extinta, não for sobrar nada da empresa, o rito é o comum, né? O processo é o procedimento comum. Então, você vai ajuizar uma petição inicial normal, como qualquer uma outra, para o procedimento comum. Não tem nem um ponto específico que tenha algum tipo de modificação, de divergência. Já na dissolução parcial, o legislador optou por manter um procedimento especial, justamente por conta da, da necessidade aqui principalmente de apuração dos haveres do sócio, né, que vai precisar de uma fase de liquidação desses haveres do sócio. Então, foi feito aqui em duas fases e fixado enquanto um procedimento especial. Na primeira fase, né, vai ser decidido a questão da resolução da sociedade em relação ao sócio, ou seja, da própria saída mesmo dele. O juiz vai dizer, olha, realmente, declaro que o sócio saiu da empresa, vai fixar uma data, vai fixar valores incontroversos, que talvez uma das partes pode não ter contestado, e, enfim, vários outros pontos que a gente vai falar aqui. Na segunda fase, vai passar pela apuração dos haveres, ou seja, vai determinar uma perícia contábil, normalmente, tá? A não ser que seja algo muito fácil de ser resolvido por conta aritmética mesmo ali. Mas, no geral, são contas complexas, né? Balancetes financeiros de empresa, somente um contador aí para poder verificar certinho tudo que é preciso. Então,
por isso que tem uma fase específica somente para verificar quanto que o sócio que está saindo ele teria para receber ou para pagar, né? As fases, elas podem ser cumuladas ou não, né? Então, eu posso pedir tanto uma coisa quanto a outra. Na verdade, não é as fases, né? Os pedidos. Vou colocar aqui, pedidos. Porque, na verdade, as fases correspondem aos pedidos também, né? A primeira fase é a resolução, é a saída mesmo. E a segunda fase é a apuração dos haveres. Então, é os pedidos. Primeiro, na inicial, né? A peça que você vai utilizar para entrar com o processo, para dar entrada. Ela deve vir, além dos requisitos gerais, que a gente já vem comentando várias aulas, né? Eu venho batendo em cima disso. Sempre tem que observar, né? Coisas de qualificação da parte, endereçamento, tudo isso. Deve vir instruída com cópia do contrato social. Por quê, né? Porque é o contrato social que vai ser ali todo o instrumento que vai delimitar as obrigações, os deveres dos sócios, a forma de saída, vai ter mencionado o valor que cada um integralizou de patrimônio, né? Então, na formação da sociedade, cada sócio, naquele exemplo que eu dei, integralizou, essa é a nomenclatura, né? Integralizar. 50 mil reais de patrimônio da sociedade. Então, eles vão ter ali em proporções iguais. Como que é feita a saída, como que é feita essa apuração dos haveres. Tudo isso vai estar no contrato social, tá? Então, por isso que obviamente, tem que vir ajuizado o processo com uma cópia do contrato social da empresa. Vocês vão ver depois na matéria de direito civil, empresarial, os requisitos, tudo certinho de um contrato social, como que é feita a constituição de uma sociedade. Mas aqui vocês têm que ter em mente esses aspectos mais amplos que eu estou falando. Como que eu calculo o valor da causa? Geralmente, ele vai ocorrer aqui, ele vai ser calculado, né? Vocês também vão ver em TGP, melhor, mas nesse caso, vai ser observado o montante da participação do sócio no capital social da empresa. Então, vai verificar, por exemplo, que eu integralizei 50 mil reais. Então, qual é o valor que eu almejo com a ação? Normalmente é o valor que eu teria para receber da minha cota parte, que seria 50 mil nesse caso. Vamos supor que eu não teria como saber exatamente ainda quanto que eu tenho de valor para abater, né? Então não tem como calcular muitas vezes com exatidão. Mas se tiver como, você já coloca, né? Você manda primeiro para um contador, pede para verificar tudo isso e você calcula exatamente o valor. Mas é que, por vezes, isso vai depender do que for alegado em contestação e várias coisas. Então, você coloca o valor da cota, né? O que você pretende aí receber, da sua cota original, digamos assim, o que você investiu na empresa no início. O que ocorre depois se tiver tudo ok com a inicial, os documentos, né, tudo certinho, o juiz determina a citação dos sócios e da sociedade para uma resposta no prazo de 15 dias. Ou contestação ou não, né? A gente vai ver 4 casos aqui que podem ocorrer. A citação, ela é determinada tanto aos sócios quanto à sociedade. Por quê? Porque alguém está entrando aqui de novo. Ela é dirigida tanto aos sócios quanto à sociedade. Por quê? Porque ela vai mexer com direitos, né? Vai discutir direitos, questões ligadas a ambos, tanto aos sócios, porque eles que fazem parte da sociedade, né, respondem também limitada ou ilimitadamente, dependendo de qual tipo de sociedade, e também a própria sociedade, a própria empresa, né, já que ela também é uma pessoa jurídica, tem a sua personalidade jurídica. Nesse caso, a doutrina até entende que, se todos os sócios forem citados, não há necessidade de citar em si a sociedade. Por quê? Você citou todo mundo. A sociedade nada mais é do que a constituição de todos esses sócios. Então, a nossa sociedade aqui, eu, a Thaís e o Lucas, nós três, né, que constituímos a empresa.
Então, não tem por que eu mandar uma carta, uma citação somente para pessoa jurídica. Enfim, a doutrina diz isso, né? Mas na prática eu creio que até ocorra aqui essa questão de mandar a intimação, a citação, né? Para os sócios, né? Então, manda para a Thaís, para o Lucas e para a empresa. Então, vai chegar para o funcionário da empresa lá que vai receber a carta, enfim, para garantir realmente essa questão de que ninguém que esteja relacionado ao processo vai ficar de fora, né? Então, o que que os sócios, né, ou a sociedade podem fazer a partir desse momento da contestação? São quatro casos aqui de quatro, quatro opções, né? Primeiro, eles podem vir e concordar com o pedido. Está lá no artigo 603. O que que vai dizer? Havendo manifestação expressa e unânime, que é importante, né? Unânime, pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. Então, nesse caso, o que acontece é que pode haver uma concordância, né? Já que eles sabem, né? A sociedade sabe que não vai ter como obrigar o sócio a permanecer na empresa, né? Então, eu creio que não seja tão raro ocorrer isso daqui. Concorda com o pedido de saída, né, de resolução da sociedade, só que muitas vezes vai discordar com a questão dos valores. Isso é bem provável. Então, o juiz já pode decidir em relação à primeira fase, que é somente a saída do sócio, e vai passar para a liquidação, que é a segunda fase. Segunda opção, né, segundo caso, eles podem contestar a ação e aí eles vão alegar qualquer matéria que for possível ali, que o direito admita, tá? Desde matérias que vão envolver a ordem pública, que vão ocasionar extinção sem o julgamento de mérito, inépcia da inicial, enfim, aquelas coisas que a gente já comentou. E também matérias que afetam exatamente a questão dos direitos do sócio ali, dos valores, ou o próprio direito dele de sair da sociedade, né? Vamos supor que ele não tenha formalizado o pedido de saída. Então, ele teria que seguir esses passos, né? Não seguiu a formalidade exigida pelo contrato social da empresa. Tudo isso está envolvido. Isso não vai afetar exatamente a questão da saída, né? Vai ocorrer que ele vai ter um prejuízo, porque ele vai ser improcedente a ação dele, mas depois ele vai seguir os ritos lá que são necessários para a saída e vai ajuizar uma nova ação mais para frente. Mas isso só vai protelar, né? Enfim. Então, o que que vai acontecer? Quando houver contestação, o juiz vai seguir o procedimento comum, ou seja, vai abrir instrução probatória, as partes vão especificar quais provas vão produzir no processo, geralmente prova testemunhal, documental, e depois vem a sentença, né? A sentença que vai definir essa situação aqui quando houver contestação. Também podem, tá? Mediante aqui, na própria contestação mesmo, eles podem apresentar um pedido contraposto. O que que é isso? Está lá no 602, né? A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. O que que é o pedido contraposto, né? Aqui tem que ter uma diferenciação de pedido contraposto para reconvenção. O pedido contraposto, ele tem estreita relação ali com a própria inicial. Então, é basicamente a mesma coisa que o autor pede, só que ao contrário. O autor está pedindo os valores que ele tem para receber, tá? Ele tem que ser, ele tem que ter ressarcido, ele tem que ser entregue os valores da sua cota? Tem. Só que a sociedade, ela entende que, na verdade, quem tem que pagar é ele. Então, por conta de um financiamento, por exemplo, do exemplo que eu dei para vocês, algum tipo de dívida, enfim, o sócio que tem que pagar alguma coisa. Então, o 602 já diz que eles podem contestar e apresentar esse pedido de indenização que vai ser compensada com o que ele teria para receber. Então, se eu teria para receber 50 mil reais e apura-se um valor de 30 mil que eu teria que pagar, então eu vou receber o valor que resta, né? 20 mil, tá? Tudo isso vai ser apurado nesse tipo de processo. A diferença, né? Pedido contraposto é basicamente o que se pede na inicial, só que contra o autor.
A reconvenção, ela normalmente traz fatos novos, tá? Então, o pedido contraposto é com base nos mesmos fatos da própria inicial, só que o pedido é contra o autor, né? E na reconvenção, o pedido também é contra o autor, só que com base em outros fatos. É claro que com relação ao que foi narrado na inicial. Então, nesse caso aqui, é possível, de acordo com o CPC, o pedido contraposto, tá? Então, não seria, se a gente for interpretar dessa forma, não seria passível aqui de reconvenção. Então, tudo que for outro tipo de matéria alheia a questão aqui desse processo não vai entrar, tá? Somente a questão de indenização mesmo, para abater nos valores do sócio que está saindo. A revelia, né? Quando nenhuma das partes se manifestar, ninguém contestar, ninguém falar nada no processo, ocorre a chamada revelia. Então, vão se presumir verdadeiros os fatos alegados na inicial e o juiz também vai passar para a fase de liquidação dos haveres, tá? Importante aqui, ó, esse artigo 604, vocês têm que lembrar bem dele. Ele vai dizer o que o juiz deve estabelecer nesse tipo de processo. Primeira coisa é fixar a data da resolução da sociedade, ou seja, a data que o sócio se retirou efetivamente. A partir daquela data, e por que isso é importante? Porque a partir daquele momento, tudo que acontecer com a sociedade, ele não vai ter mais participação, ele não vai ter mais responsabilidade. Então, vamos pensar que aquela sociedade venha a contrair uma dívida gigantesca depois da saída do sócio. É por isso que é importante ter a data exata, porque vai ser verificado, falar, olha, a dívida foi posterior, então o sócio ele não vai responder com o seu patrimônio, a depender do tipo de sociedade, ele não vai mais responder por atos que forem praticados depois da sua saída, tá? Então, é por isso que é importante ter uma data exata, tá? Não pode ser algo subjetivo, tem que ter uma data exata de saída. E para isso a gente tem que verificar o artigo 605. Eu nem trouxe aqui porque são vários casos. Eu vou fazer a leitura aqui, vou até compartilhar outra tela. Tem que verificar o artigo 605, que vai dizer os casos, vai explicar, né, como que se decide a data de resolução da sociedade, ou seja, da saída do sócio. Acho que vocês devem estar vendo aí. Primeira delas, ó, a data da resolução da sociedade será, primeiro, no caso de falecimento do sócio, a data do óbito, tá? Então, a partir do momento que a pessoa morreu, ela considera-se aí que ela saiu, como se ela tivesse saído da sociedade. Na retirada imotivada, ou seja, por livre e espontânea vontade aí do sócio, né, sem algum motivo aparente, será o 60º dia seguinte ao do recebimento pela sociedade da notificação do sócio retirante. É aquilo que eu havia mencionado. Eu quero sair da sociedade com a Thaís e o Lucas. Eu vou fazer uma notificação e enviar para eles, com aviso de recebimento, tudo certinho, para a sociedade, né, no caso. Então, envio lá para a empresa. Eu tenho que aguardar 60 dias, tá? Ainda é um período de transição. Então, a partir do 60º dia seguinte ao do recebimento, né? Então, o dia que eles recebem, daí 60 dias é realmente o dia que eu efetivamente saio, né? Que eu me retiro, que eu sou considerado aí já fora da sociedade, tá? Nesses casos. 3. No recesso, recesso aqui não é férias, tá? Recesso significa são os casos, na verdade, de sócios minoritários que, por algum motivo, por eles não terem o controle mesmo das ações, não vou falar ações que vai confundir, mas existe um sócio minoritário, por exemplo, com 5% de uma sociedade, né? Ele tem 5% de cotas ali da sociedade. Vocês entendem que ele não tem controle algum dos atos praticados, né? Ele não tem poder decisório ali, de certa forma, porque ele tem muito pouca cota, né? Então não tem como ele definir algo especificamente. Ele tem essa opção
mais simplificada aqui de retirada da sociedade, que se chama recesso, tá? Então, basta ele notificar a saída dele, a partir do dia do recebimento, já é considerado que ele não está mais na sociedade, tá? São casos, vocês vão ver isso também em direito empresarial, melhor, são casos em que a pessoa tem uma quantidade muito pequena de cotas, é considerado sócio minoritário, então, por alguma discordância, ela não concorda com as diretrizes que a empresa está caminhando, não tem poder de decisão também, porque ela tem, enfim, uma quantidade muito pequena de cotas, e ela pode simplesmente se retirar pela notificação da sociedade. Então, a partir do dia do recebimento da notificação, já é a data de saída. 4. Na retirada por justa causa, ou seja, quando o sócio pratica algum ato que o contrato social da empresa prevê como justa causa, né, para saída da sociedade por prazo determinado, e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade. Então, quando ele for retirado pelos demais sócios ou enfim, a exclusão for judicial mesmo, a sociedade entrar com processo para isso, a data de saída de resolução vai ser considerada do trânsito em julgado da decisão, né? No caso, pode ser uma sentença aqui, de dissolver a sociedade. E 5, na exclusão extrajudicial, que é quando é feito diretamente pela empresa, a data da assembleia ou da reunião dos sócios que a tiver deliberado. Então, eu quero sair ou alguém quer me excluir, vai ser feita uma assembleia, se for possível, né, cabível, a depender do caso. Vai ser votado, eles me excluíram ou aprovaram minha saída, essa data da assembleia já vai ser considerada a data da resolução. Então, vejam aí que existem vários casos, né, para fixar mesmo o dia, né, várias possibilidades aí. Só quis mencionar aqui para vocês saberem onde localizar. Além da data de resolução da sociedade, que o 604 menciona, o juiz tem que fixar os critérios de apuração dos haveres, ou seja, como que vai se chegar a esses valores do sócio, né, que ele tem para receber ou para pagar. Geralmente vai fixar por meio de perícia contábil. Também tem que nomear o perito, e também determinar o depósito em juízo dos haveres em controvérsia. Por vezes, pode ser que o autor entre e já peça um valor específico e os sócios não contestem. Ou então, por exemplo, eu queira receber 50 mil, mas os sócios dizem que não, que realmente eu tenho que receber 50, aliás, eu tenho que receber um valor, mas não é 50 mil, seria 20 mil, por exemplo. Eles vão alegar que o correto é 20. Esse valor de 20 mil é incontroverso, não tem discussão acerca dele. O que tem discussão é dos 30 restantes, que falta, né? Então o juiz já pode determinar, a partir da conclusão aqui da primeira fase, então ele já pode determinar a depósito em juízo. A sociedade já tem que depositar para ser garantido aquilo para o sócio. Inclusive, eu já posso pedir para levantar, ou seja, sacar esses valores, porque não tem mais discussão. A sociedade está contestando somente 30 mil, então não tem por que ficar segurando esse valor até o final do processo, sendo que ele já é certo, já, entende? Bom, finalizada essa primeira fase, o juiz também vai dar uma sentença, tá? Aqui na primeira fase, e pelo menos quando houver contestação, ele já vai dar uma sentença. Quando houver revelia ou a simples concordância dos sócios e da sociedade, ele pode fazer por meio de uma decisão interlocutória mesmo, tá? Já resolvendo uma parte do mérito aí, mas pode ser por meio de decisão, não precisa ser sentença. Sentença vai ter quando tiver discordância, quando tiver contestação em alguma coisa. E aí ele vai resolver aqui a questão da saída do sócio da sociedade. Depois disso, a gente inicia a segunda fase, que é para verificar o quê? Os haveres desse sócio, né? Quanto que ele tem para receber, quanto que ele teria que pagar, se for o caso. Ela vai iniciar já no mesmo processo, é uma fase distinta, não é um processo à parte, tá? Então vai continuar aqui no mesmo processo.
só vai abrir uma nova fase. O que o juiz vai fazer? Primeira coisa, nomear um perito contábil para determinar o valor da cota-parte do sócio ou dos herdeiros. Como esses valores que envolvem aqui questão de empresa e tudo mais, são muito complexos, né, de ser calculados, não é qualquer pessoa que consegue pegar todo o balanço financeiro da empresa, dívidas, ativos, passivos e tudo mais, os bens, e consegue fechar numa conta muito simples. Então, é por isso que é preciso uma perícia contábil, tá? Para que seja verificado aqui os haveres do sócio ou dos herdeiros. O contrato social ele já pode até prever algumas regras para que isso seja feito. Por vezes pode prever que seja feito por meio de balanço da própria empresa, enfim. Mas sempre vai ser observada aqui a boa-fé objetiva. Ou seja, se a partir de algum momento o juiz verificar que essa forma prevista no contrato para decidir quanto que o sócio tem que receber ou pagar, que isso ferir de alguma forma os direitos do sócio, ele pode simplesmente fazer de outra forma, da forma da perícia judicial mesmo, que é o mais comum, tá? Então, é o mais comum. O juiz ele vai pedir uma perícia porque a sociedade é a parte contrária. Então, tudo que vier dela ali pode ser suspeito de alguma forma, né? Ela pode querer se beneficiar de algum modo. E então vai acabar sendo determinada a perícia mesmo. Tá. E ao final ocorre, depois de. É claro, vai ter toda a participação das partes, né? O perito apresenta um laudo, aí as partes têm prazo para se manifestar, podem concordar, podem discordar, e aí o juiz vai verificar o que ele considera como correto. Ao final, ele vai deliberar, ele vai decidir por meio também de uma sentença sobre o quantum, né? Sobre a quantidade, os valores que a pessoa tem que receber, seja o sócio ou os seus herdeiros. E aí o que acontece? A sociedade ela tem que fazer o pagamento, né? Ela abre-se um prazo para a sociedade pagar na forma prevista no contrato social. Então isso já pode vir lá do contrato social a previsão. Nos casos de dissolução da sociedade, a empresa vai ter o prazo de tantos dias para fazer o pagamento. Se não tiver nada, o juiz vai fixar 90 dias após a liquidação. Então, terminou essa fase de liquidação, terminou o processo, dá 90 dias para a sociedade fazer o pagamento, né? Prevê um prazo razoável por conta justamente de que pode afetar, né, as atividades da empresa, você determinar aí um prazo muito curto. Então, por exemplo, imagina a empresa ser condenada a pagar um valor de 100 mil reais para um sócio dentro de 15 dias. Então é por isso que pensou-se aí num caso adequando-se a essas especificidades do caso concreto, desse caso de liquidação aqui dos haveres, adotou-se esse prazo de 90 dias, que é um pouco mais estendido, né? E aí, se não for cumprida a obrigação, se a sociedade chega nesse prazo de 90 dias, o cachorro está me irritando demais já. Se não for cumprido no prazo de 90 dias, o que acontece? Cabe o cumprimento de sentença. O que é, né? É a pessoa que foi vencedora ali, que tem a receber, que é credora, ela pode, por meio desse título executivo judicial, que é a sentença, que vai fixar o valor exato que ela tem para receber, ela pode chegar e executar, né? Que é por meio de um cumprimento de sentença. É uma outra fase também do processo, que é a fase executória, e vai passar por meio dos tipos de formas enfim, de execução, seja penhora de valores, de bens, o que for, né, de rendimentos. Então vai se executar. Pessoal, dessa ação aqui tá tudo ok? Vocês entenderam? Alguém tem dúvida? Complementos? Pode perguntar agora. Senão a gente passa para outra parte do conteúdo aqui, que é a ação especial de oposição. Por mim tá tranquilo. Tá?
Bom, qualquer coisa aí vocês vão lembrar de alguma coisa, vocês me avisam. Então vamos continuar. A gente falou aqui da ação de dissolução da sociedade, agora fechem a caixinha aí que entra um outro assunto totalmente esparso, né? Não tem nada a ver com o que a gente falou agora, tá? Então não está na mesma aula aqui por conta que seria muito curto só eu falar desse tipo de procedimento aqui que a gente comentou agora. Então, a ação especial de oposição é um outro tipo de procedimento especial, tá? É algo totalmente à parte. Vocês vão ver aqui quando que se enquadra. Existem situações em que as pessoas, por vezes, estão litigando por conta de algum direito ou algum bem e, por vezes, um terceiro, uma pessoa estranha a essa relação, ela vem e alega que aquele direito ou aquele bem, na verdade, não pertence a nenhum dos dois que estão naquele processo, mas sim a ela. Nesses casos, o legislador também previu a possibilidade e a modalidade de defesa desses direitos, de resposta, né, da pessoa, que é a ação especial de oposição. Então, pessoal, a ação especial de oposição, ela se trata, né, ela é utilizada nesses casos. É o procedimento, a doutrina conceitua assim, né? É o procedimento especial pelo qual alguém, pretendendo coisa ou direito alheio que está sob júdice, ou seja, que está sob um processo, demanda ambos os litigantes, em litisconsórcio necessário, para exercer a sua pretensão. Então, a litisconsórcio necessário é quando mais de uma parte, né, duas ou mais pessoas ou partes estão em algum dos polos da ação. No caso aqui é o polo passivo, que necessariamente, né, obrigatoriamente, tem que ter o autor e o réu da ação anterior, né, que você está entrando para evitar que se haja uma sentença aí que lese, que gere alguma lesão sobre sua pretensão, o seu direito. Então, vou dar um exemplo, né? Vamos supor que vou pegar as mesmas pessoas, né? O Lucas e a Thaís estão negociaram um cavalo. O Lucas vendeu para a Thaís um cavalo e agora ele está cobrando a Thaís judicialmente, entrou com um processo de cobrança, alegando que ela não pagou ele. E o cavalo seria dele. Só que o que acontece? Na verdade, eu venho e alego, eu fiquei sabendo, né? Alguém me contou desse processo e eu fiquei sabendo. E na verdade o cavalo era meu, não era nem do Lucas nem da Thaís. Então o Lucas, para começar, ele vendeu um cavalo que não era dele e agora está querendo receber, né? E como que eu vou entrar? Como que eu vou exercer a minha pretensão e pedir o cavalo de volta ou o dinheiro que seja? Eu não posso simplesmente contestar naquele processo porque eu não fui nem citado para isso, né? O juiz nem determinou a minha inclusão no processo para começar. E outra, eu não tô, digamos assim, eu não estou concordando nem com uma parte nem com a outra. Eu quero brigar contra os dois. Eu quero ou meu cavalo de volta ou o dinheiro. Então nem a Thaís e nem o Lucas está certo. Ambos vão ser aí ah, demandados no meu processo, que vai ser justamente uma ação de oposição, uma ação especial de oposição. Eu vou preparar uma inicial, meu processo, dizendo, falar, olha, juiz, apesar de existir um processo ali que o Lucas alega ter um crédito em relação a Thaís por conta da venda de um cavalo, que era dele, não sei o quê, mas na verdade, essa ação tem que ser improcedente. O cavalo não é do Lucas, é meu. Então, na verdade, eu tenho que receber o cavalo de volta ou o dinheiro relativo a ele, e ambos têm que sofrer ali a improcedência do processo anterior. Então, nesse caso, eu acho que dá para entender um pouco melhor que é justamente isso, né? Eu, enquanto uma terceira pessoa, alheia àquele processo anterior, que é do Lucas e da Thaís, eu quero demandar e tentar proteger o meu direito, que é o cavalo, ou o valor da venda dele. E então eu vou processar o Lucas e a Thaís, tá? Por meio desse processo aqui, dessa ação de oposição. Então eu sou denominado enquanto opoente
e os dois enquanto opostos, tá? Essa é a nomenclatura utilizada aqui, não se usa autor e réu. Opoente é quem opõe, e opostos são as pessoas que são a parte passiva na oposição. Então ela vai buscar, né, qual a finalidade dela? Além de proteger o meu direito, a minha pretensão que eu estou pleiteando no juiz, ela vai buscar evitar que esse processo anterior, o primitivo, ele seja julgado antes, tá, da oposição, ou que hajam sentenças aí por vezes conflitantes, né? Ou que vocês imaginem aí a situação, o juiz julgando procedente o pedido do Lucas, e aí na verdade o cavalo não era dele, ele recebeu um valor que não era devido a ele. Então isso geraria uma certa um certo conflito, né? Apesar, tá, que a oposição ela é de livre iniciativa de um terceiro. Como eu não fui intimado, não fui citado naquele processo, ele não vai fazer coisa julgada em relação a mim. Então, não importa que o juiz deu procedência para o Lucas. Se eu chegar e comprovar por meio de uma outra ação, e aqui não estou falando da oposição, tá? Se tiver sentença já é uma outra ação mesmo que eu teria que entrar buscando desconstituir ali aquela relação, aquela sentença e realmente fazer valer o meu direito. Como eu não fui citado naquele processo, não importa o que foi decidido nele, eu posso chegar e comprovar que, na verdade, o direito era meu, não era do Lucas. Então, assim, é por isso que é uma ação de livre iniciativa, né? É claro que, a partir do momento que eu ficar sabendo desse processo, eu vou buscar resolver o mais rápido possível. Não vou deixar ter uma sentença, não vou deixar o Lucas gastar o dinheiro para depois eu tentar cobrar dele, né? Então é por isso que existe a figura da oposição e ela existe aí, ela passa a assumir o papel principal a partir do momento que ela é ajuizada. Então, justamente